nossos cumprimentos a todos que acompanham mais uma vez a preleção oferecida pelo Centro Espírita Paulo de Tarso. Então vamos agora elevando o nosso pensamento até Deus e vamos pedindo todo o amparo, a bênção, a proteção, para que possamos tomar contato com o Evangelho de Jesus, que possamos abrir os nossos corações ao entendimento do capítulo de hoje. Assim seja. O capítulo que nós vamos fazer hoje a reflexão é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha, itens de 9 a 18. Não vim trazer a paz, mas a espada. Fica para todos nós a recomendação de leitura deste capítulo 23 completo quando tivermos um tempinho. Ele tem 18 itens e vai ajudar ainda mais a nossa compreensão e trazer luz para as nossas vidas. Ouçamos então a leitura do texto evangélico que vai apoiar a nossa reflexão. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia, até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Tomadas ao pé da letra, estas palavras tenderiam a transformar a missão de Jesus, que era inteiramente pacífica, numa missão de turbulências e discórdias que o bom senso rejeita. E agora, apenas uns destaques do item 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso, o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus. E aí, mais um pequenino trecho do item 15. Todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem. Ele lhes disse ainda: quem matar com a espada
perecerá pela espada. O meu reino não é deste mundo. Então agora nós vamos fazer a nossa compreensão extraindo o objetivo. O objetivo é que nós devemos entender o que é a paz de Jesus e o que é o símbolo da espada. O ensinamento não vim trazer a paz, mas a espada foi dado por Jesus aos 12 apóstolos quando ele os reuniu para passar instruções, para prepará-los, para que eles o auxiliassem em sua missão. Isso está lá em Mateus 10, versículos 34 a 36. E Allan Kardec, ele intitulou este capítulo 23 como Moral Estranha e reuniu nele assuntos que, se interpretados por nós ao pé da letra, parecem mesmo estranhos. Os assuntos que ele reuniu foram aborrecer pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos, enterrar os seus mortos, não vim trazer a paz, mas a espada. Então esses assuntos são assuntos que causam estranheza para nós. E Allan Kardec chamou de moral estranha porque não condiz com a bondade e a inalterável benevolência de Jesus para com todos. Jesus não trataria a sua família com indiferença, nem teria renegado a sua mãe e nem tratava com desrespeito o cadáver dos mortos e nunca incentivou a agressividade aos seus opositores e nem quis despertar reações de violência aos seus detratores. É preciso, então, considerar que Jesus transmitiu a sua doutrina oralmente e que os evangelhos foram escritos após o seu retorno ao mundo espiritual. A língua hebraica não era rica e uma palavra com vários significados, um erro de tradução pode trazer enganos que alteram o real significado que se pretende dar ao que se escreve. E também é necessário que seja levado em conta a língua falada na época, porque a língua é viva, é construída pelo povo e a mudança do significado pode ocorrer com o passar do tempo. E também é preciso que seja levado em conta que pode ter havido traduções literais. Podem ter, sim, ocorrido traduções na literalidade. Mas coloquemos de lado tudo isso para direcionar nossa atenção para a essência da mensagem de nosso Mestre. Vamos olhar a essência. Jesus sempre pregava nos lares, nos montes, nas encostas, nas colinas, nas estradas, nos caminhos, na beira do mar, dava exemplos de amor, fazia curas. Então nós temos que direcionar a nossa atenção pelos feitos, pelos exemplos, pelo amor demonstrado e praticado pelo nosso Mestre.
Busquemos então compreender a forma figurada com que ele falou. Vamos buscar essa compreensão e não vamos tomar ao pé da letra a orientação de conduta que ele deixou para a nossa vida, para a nossa renovação, para a nossa transformação. Jesus veio trazer uma ideia nova. Ele veio apresentar a lei do amor para se somar ao senso de justiça que já havia sido implantado por Moisés. Os seus opositores já haviam corrompido a aplicação de justiça ensinada por Moisés. Seus opositores, eles atuavam com falsa justiça, com a preocupação com práticas exteriores, e eles se sentiram ameaçados na paz do mundo que eles desfrutavam como doutores, como sacerdotes, como intendentes da lei mosaica, e manobravam o povo. Se sentiram então ameaçados. Eram os fariseus, os saduceus, os escribas, os intendentes da lei e as autoridades. E Jesus não podia falar mais claramente sobre todos os seus ensinamentos. E ele se serviu de alegorias e expressões figuradas. Mas uma coisa ele deixou claro, cristalino, a condição de salvação, que é aprender a praticar a caridade, o espírito fraterno, amor de irmão, irmão que verdadeiramente ama um ao outro, e o amor ao nosso próximo, o nosso irmão em humanidade. Então, quando Jesus disse: "Não penseis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada", seu pensamento era: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. E aí, nós vamos ler essa explicação neste capítulo 23, no item 16, muito bem explicado. E vamos deixar para nossa leitura individual. E vamos recorrer ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, que Jesus disse: "A minha paz vos dou", a minha paz, a paz de Jesus, "a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá". A paz de Jesus não é a paz mundana. Jesus disse isso claramente no Evangelho de João. A paz dele não é a paz do mundo, que muitas vezes equivocadamente entendemos que é a tranquilidade no movimento aqui da nossa vida material, aqui na terra, no nosso dia a dia. A paz de Jesus é a paz de consciência. A paz de Jesus é a paz do dever cumprido. A paz de Jesus é a paz do agir com justiça, do agir com espírito fraterno, do agir com solidariedade, com honradez, com honestidade. A espada representa a decisão íntima. A espada é a decisão íntima de aceitar a luta diária
dentro de nós mesmos para combater as nossas maiores imperfeições, que são os nossos maiores inimigos internos, que nos arrastam para os ditames aqui terrenos. Então a luta, o nosso combate deve ser derrubar o nosso egoísmo individual, o nosso egoísmo de família, derrubar o nosso orgulho individual, a nossa presunção. O presunçoso é aquele que ele é convencido de que ele é melhor que os outros. É combater o nosso orgulho de família, é combater o nosso orgulho de nação, é combater os preconceitos existentes ainda no nosso coração e na nossa mente, é combater a nossa ignorância, buscando os conhecimentos, é suportar com respeito as nossas diferenças, suportar com respeito os nossos opositores, os opositores da nossa fé esclarecida, muitas vezes dentro do nosso próprio lar, quando nós não pensamos da mesma maneira. Nós temos as nossas divergências, nós temos que aprender a respeitar um ao outro, respeitar aqueles que não pensam como nós, em qualquer lugar que estejamos. É, enfim, renovar e conduzir a nossa conduta, reparar os males praticados e dar testemunho renovado do nosso comportamento pela vivência cristã. A cada dia, todos os dias, o quanto possível, em qualquer lugar que estejamos. A essa luta que Jesus se referia: eu vim trazer fogo à terra e quero que ele se acenda, porque é fogo mesmo, lutar contra as nossas próprias imperfeições. Ninguém está dizendo que é fácil, é fogo. Aprendermos a combater a nossa própria dificuldade de amor, de demonstrar a face do amor respeito, a face do amor simplicidade, a face do amor humildade, a face do amor dever cumprido, a face do amor paciência, tolerância. Jesus é um grande incendiário do amor. Ele quer que cada um de nós exercitemos esse amor que ele veio ensinar. E a doutrina espírita, ela vem ensinar cristianismo para nós. Ela vem ensinar a suportar as lutas de ordem moral. Ela vem explicar, ela vem reunir elementos e vem trazer luz para que possamos melhorar a nossa semeadura todos os dias, pelos nossos atos, nossas palavras, nosso comportamento, os nossos procedimentos. Busquemos então a disposição interior para fazermos o exercício de revolver essa espada, essa simbologia da espada, tomar a decisão da luta interna, a luta íntima,
para combater aos poucos e o quanto possível as nossas imperfeições. Cuidemos para falharmos menos. Cuidemos para não praticarmos a falsa justiça e trabalhemos firmes a nossa transformação íntima, buscando a paz de Jesus, porque ele disse que a paz dele não é a paz do mundo. E aí, dentro dessa simplicidade, desse processo reflexivo, desse entendimento que nós fizemos destes itens analisados por nós, vamos pedindo a Deus que nos ajude todos os dias na renovação dessa sementeira de luz no nosso coração e na nossa mente. Então, vamos uma vez mais agradecendo a Deus por esses minutinhos de reflexão do Evangelho com Jesus, e que o Senhor nos ajude todos os dias a fortalecer a nossa fé, a nos ajudar, que vigiemos, que oremos e que busquemos essa paz que Ele veio ensinar. Muito obrigada, assim seja, e graças a Deus.